Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí nos escritórios regionais e os presentes aqui. Eu sou a Carmen, da Coordenação de Proteção Social Especial. Quero agradecer a presença da nossa equipe dos escritórios regionais e dos municípios que estão aí. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma chamadinha só para ver quantas pessoas, mais ou menos, quantos municípios estão presentes nas nossas salas. Agradecer a doutora Rosana Bebevanso por aceitar o convite, né, e estar aqui conosco hoje. É um assunto muito intrigante, com muitas dúvidas, que a todo tempo a gente tem uma consulta ou por e-mail ou por telefone para nossa equipe. Então, vamos começar, né, sem muitas delongas. Depois eu peço para o pessoal daqui que está aqui na sala se apresentar também. Primeiro eu vou fazer com o escritório regional. Escritório regional de Apucarana. Apucarana está presente. Boa tarde. Boa tarde. Tem algum município com vocês? Tabaldi, tem Caloré, Tabaldi. Caloré e Tabaldi. Tá, obrigada. Campo Mourão. Campo Mourão presente, não tenho nenhum município. Ok, obrigada, Eunice. Cascavel. Cascavel, boa tarde. Estamos com o município de Cascavel. Ok, obrigado. Cianorte. Cianorte. Eu tô vendo eles ali no esquerdo. O Cianorte não está ouvindo? Acho que não sabe, né? Deve ter alguém fora. Depois eu volto. Cornélio Procópio. Não. Está o pessoal da Teju junto com as sedes aqui, presente. Ok, obrigada. Curitiba. Curitiba presente, estão conosco aqui o município de Céu Azul e Fazenda Rio Grande. Obrigada, Bruno. Foz do Iguaçu. Desculpa, Bruno, você queria falar alguma coisa? Não respondi por nada. Tá. Foz do Iguaçu. Presente, nenhum município até agora. Tá, obrigada, Foz. Francisco Beltrão. Já estão fazendo chamada. Francisco? Guarapuava. Guarapuava presente, estamos aqui com o município de Guarapuava. Obrigada. Irati? Oi, Carmen. Boa tarde a todos. Da ILPI de Irati e ILPI de Imbituva. O presidente da ILPI de Imbituva está presente também com as técnicas. E o pessoal da residência inclusiva, toda a equipe técnica junto. Ai, que maravilha. Obrigada, Rogério. Guaiporã. Boa tarde. Guaiporã está com o município de Higienópolis. Obrigada. Jacarezinho. Jacaré, eu vi agora há pouco ali. Ah lá, tá lá. Jacaré. Oi, boa tarde. Boa tarde. Nós não estamos com nenhum município que o pessoal vai ver por webcast. Ok, obrigada. Laranjeiras do Sul. Laranjeiras do Sul, presente, estamos só nós do escritório regional. Ok, obrigada. Londrina. Londrina presente e os municípios estão via web. Ok, obrigada. Maringá. Cianorte está presente só com as entidades, os outros municípios nos municípios estão conseguindo via web. Ok, obrigada, Rosa. Maringá. Paranaguá. Paranaguá só está o escritório também. Os municípios foi disponibilizado o web. Ok, obrigada.
Paranavaí. Boa tarde, Carmen. Maringá, agora que conseguimos ligar o microfone. Estamos presentes, sim. Obrigada, Meire. Paranavaí. Oi, boa tarde, presente. Os municípios estão acompanhando via web. Ok, obrigada. Pato Branco. Pato Branco presente só os municípios via web. Ok, obrigada. Ponta Grossa. Toledo. Toledo, vamos participar da escritório regional, os municípios estão via web. Obrigada, Rosana. Umuarama. Umuarama presente. Os municípios também ficaram em assistir para o web. Ok, obrigada. União da Vitória. Olá, boa tarde, União da Vitória presente. Nós temos só um município e ele está via web. Paula Freitas. Ok, Prontinho, obrigada. perdão. Paulo Prontinho, né? Isso. Obrigada. E eu vou pedir agora para o pessoal que está aqui se apresentar bem rapidinho. Daí a gente a Larissa apresenta a doutora Rosana e a gente começa. Sou Regiane, Saúde Mental, Secretaria de Estado da Saúde. Boa tarde, eu sou Jéssica, residente técnica da PSE. Boa tarde, eu sou Luciane, da Coordenação de Proteção Social Especial. Larissa, também da Coordenação de Proteção Social Especial da SEDES. Estamos com a Ivan e a Milena também aqui, porque estão fazendo a tradução em Libras para a gente. Obrigada pela presença dos dois. Eu sou Edson Aparecida Alencar, sou presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Piraquara e também estou como suplente no Conselho Estadual da Assistência SES. Boa tarde, eu sou Ivanil, da Casa de Apoio Tio Zé. Boa tarde, sou Silvana, da Casa de Apoio Tio Zé. Boa tarde, Lucélia, também da Casa de Apoio Tio Zé. Meu nome é André, eu sou assistente social do CREAS Campo Magro. Boa tarde, eu sou Daiana, da Casa de Apoio Viver Bem. Boa tarde, eu sou Renata, da Casa de Apoio Viver Bem. Boa tarde, eu sou a Priscila, sou assistente social e sou da Coordenação de Proteção Social Especial da SEDES. Tem mais alguns residentes técnicos aqui atrás, né? E a estagiária. Uhum. Então, boa tarde a todos, né? Então, como vocês receberam o convite, essa videoconferência foi um compromisso, né? Que nós assumimos durante o segundo encontro de Centros Dias e Residências Inclusivas do Estado do Paraná. A partir das discussões e reflexões que teve nesse encontro, surgiu essa demanda bastante nas oficinas das residências inclusivas e nós conseguimos, então, né, que a doutora Rosana aceitasse nosso convite, a qual nós agradecemos, né, para falar sobre esse tema, porque são muitas dúvidas, tanto das instituições, como dos curadores, como dos interditados, né, e teve toda uma mudança no Código Civil já há algum tempo, mas até o momento a gente vê que não foi totalmente efetivado, né? Então, por isso, a realização dessa videoconferência, que bom que nós conseguimos ainda realizar esse ano, né? Nós também agradecemos a Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência, que disponibilizou os intérpretes de Libras, né? O Ivan e a Milena, para estarem aqui conosco. E também estamos transmitindo essa videoconferência via webcast, não que as pessoas possam acessar direto do seu computador. E já tem algumas pessoas aqui participando, né, na webcast. Nós vamos fazer uma explanação, a doutora Rosana vai fazer uma explanação, ela tem uma apresentação, e
E depois, se vocês, ao longo da apresentação, se tiverem perguntas, vocês podem anotar aí, que vai ser feito ao final. O pessoal da webcast também. Vocês podem ir fazendo a pergunta via o chat da webcast, que daí elas vão anotando e depois você passa aqui para a doutora Rosana, tá? Então, o nosso tema hoje vai ser a interdição e curatela do idoso e da pessoa com deficiência em situação de acolhimento. Quem vai conversar conosco hoje, então, é a doutora Rosana Beraldi Bevervanso. Ela é procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Com a palavra, então, doutora Rosana. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Ministério Público do Paraná, eu agradeço o convite formulado para tratar deste assunto, que o tema proposto foi a curatela da pessoa com deficiência e do idoso. Eu resolvi ampliar o tema e falar em capacidade civil, que é esse o grande tema no qual estão contidas essas subtemáticas de idoso, pessoa com deficiência, pessoa com transtorno, enfim. Eu estou me propondo aqui, já estou colocando no cronômetro aqui, em falar 30 minutos e deixar 20 minutos para as perguntas. Acho que assim fica bem, né? E tomara que nós tenhamos um bom rendimento nesse trabalho de hoje, que é para o bem de todos, espero eu, né? Eu só indago aqui sobre os slides. As pessoas têm condição de ver os slides, só que como está lá, eu não tenho condição de ver os slides lá. Isso. Podemos ir adiante. Nós temos um histórico no âmbito da capacidade civil das pessoas, de todas as pessoas, né? Com a Constituição Federal. Depois veio a Lei 7853 de 89, veio tratando das pessoas com deficiência e seu decreto regulamentador em 1999. O Estatuto da Criança e do Adolescente protegendo as crianças e adolescentes. Lei de acessibilidade, de prioridade. Adiante, por favor. E decreto que regulamentou a questão da acessibilidade e de prioridade no atendimento. Esses slides vão ficar aqui à disposição para quem quiser depois ter acesso. Recentemente, nós tivemos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que trouxe diversos princípios e uma ética internacional no trato dos direitos da pessoa com deficiência. E o Brasil assimilou a Convenção em âmbito constitucional, dando à Convenção um status constitucional. E, na sequência, veio a Lei Brasileira de Inclusão. Podemos ir adiante. A Lei Brasileira de Inclusão, chamada de LBI, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência Federal, que tem uma estrutura de disposições preliminares, trazendo a igualdade e não discriminação, atendimento prioritário, direitos fundamentais como o direito à vida. Adiante, por favor. Direito à habilitação e reabilitação, saúde, educação, moradia, trabalho, assistência social, previdência social, adiante, turismo e lazer, transporte e mobilidade, acessibilidade, acesso à informação e comunicação, tecnologia assistiva, direito à participação na vida pública e política, ciência e tecnologia, e na parte especial o direito à justiça, e em capítulo próprio, em disposições gerais, reconhecimento de igual perante a lei. Ou seja, a pessoa com deficiência é abarcada pelo princípio da isonomia, igual perante a lei.
Temos os crimes e infrações administrativas, disposições finais e transitórias, porque houve mudança muito acentuada em vários textos de lei, como, por exemplo, no Código Civil e Código de Processo Civil, o Estatuto das Cidades. Aí temos um capítulo da tutela, curatela e tomada de decisão apoiada. Nós vamos tratar aqui. As novidades em relação à Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência é que ela altera a definição de deficiência e define o que é discriminação em relação às pessoas com deficiência. Ela traz a mesma definição da Convenção Internacional, retirando o critério exclusivamente médico. Isso é importante nós prestarmos atenção, porque nas antigas ações de interdição, bastava a opinião médica a respeito de uma deficiência, da capacidade civil ou não de uma pessoa. Agora não mais. Ela é multidisciplinar. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de todos os direitos previstos no Estatuto. O idoso, a criança e a mulher e o adolescente com deficiência são tratados como especialmente vulneráveis. Então, adolescente, criança, mulher e idoso com deficiência especialmente vulneráveis. A lei, ela se preocupa em promover a capacidade civil, mas dizendo o que não lhe afeta, né? Por exemplo, a pessoa com deficiência curatelada, ela tem o direito de casar, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, ter acesso à informação sobre reprodução e planejamento familiar, decidir o número de filhos, adotar, conservar a sua fertilidade, ter o pleno direito à convivência familiar e comunitária e exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção. Então, vejam, uma pessoa com deficiência pode ser curadora de outra? Pode. Nós já vamos ver como. Adiante, por favor. A curatela, portanto, passou a ser, isso é muito importante que a gente assimile, a curatela passou a ser uma medida excepcional e temporária, afetando somente atos de natureza patrimonial e negocial. Antes, o curador tinha aquilo que a gente chamava de curatela extensiva. Ele tinha até a possibilidade de exercer a curatela sobre os filhos do curatelado. Hoje não mais. O caráter é patrimonial e negocial. Não alcança a curatela ao direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao casamento, privacidade, voto, saúde, trabalho. A curatela não pode ser exigida para emissão de documentos oficiais. Também não pode ser exigida para a concessão de benefícios. Agora, somente é absolutamente incapaz no nosso sistema jurídico a pessoa menor de 18 anos. Não precisa, obrigada. A pessoa menor de 16 anos. Não há mais pessoa maior de 16 anos absolutamente incapaz, mas somente relativamente. Esse é um detalhe jurídico, mas que tem muitas implicações, e aqui a gente não está abordando uma aula de direito, mas explicando apenas de forma tanto mais acessível possível, que agora não há mais capacidade absoluta para a pessoa com deficiência. Isto chama a atenção quando, por exemplo, você vê uma pessoa com uma deficiência tão severa que ela não comunica, ela não anda, ela não ouve, enfim,
está acamada, e aí a pessoa olha, mas como que ela não é absolutamente incapaz? Perante a lei, não mais. Porque há a presunção da capacidade e a preservação da capacidade, tornando apenas para atos de natureza negocial. E a anterior. Para a avaliação de incapacidade relativa, há que haver uma equipe multidisciplinar no processo que avalie, caindo o critério exclusivamente médico. É possível, atualmente, a autocuratela. Deveria estar junto ali, está separado por um erro. A autocuratela agora é possível. Como isso é possível? Se eu sou, por exemplo, eu tenho um diagnóstico, estou piorando nesse diagnóstico e quero que alguém seja meu curador. Eu mesma posso pleitear essa curatela. Também há a curatela compartilhada. Por exemplo, eu recebi esse diagnóstico e tenho 3 filhos. Eu gostaria que minha filha cuidasse da minha questão econômica, porque ela é boa em economia. Queria que uma outra filha cuidasse da questão de saúde, porque ela tem vocação nessa área. E um outro filho cuidasse de questões existenciais, enfim. É possível que haja uma múltipla curatela e uma curatela compartilhada. Como, por exemplo, pais que se separam e ambos querem ser curadores, como existe a guarda compartilhada na infância e juventude. Tudo isto é para ressaltar o protagonismo da pessoa com deficiência. Adiante. Então, como que ficou o Código Civil? O CC lá em cima é Código Civil. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Essas pessoas podem ser curateladas. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Isso significa, e os pródigos, aqueles que gastam compulsivamente. Então, para a pessoa com deficiência, idosa ou não, qual é o critério a ser avaliado? A capacidade de expressão de vontade. Se ela tem uma capacidade de expressão de vontade que lhe permite, ainda que rudimentarmente, administrar algumas coisas, ela não é um público, digamos assim, para curatela. É a incapacidade de exprimir a vontade de qualquer forma. Adiante. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Os ébrios e viciados em tóxicos e os pródigos. Adiante. Atrás. Profundas modificações, portanto, a preservação da capacidade. A curatela é apenas quando não é possível a manifestação de vontade por qualquer meio. Curatela é exceção, somente decretada pelo juízo, sendo a capacidade presumida. Bem, então aqui calha uma pergunta que foi enviada, que é o seguinte: como, por exemplo, não estou localizando a pergunta aqui, mas como proceder quando a instituição em que está abrigada a pessoa com deficiência ou o idoso exige a curatela? A instituição não pode exigir. Não está dentro dos poderes de uma instituição exigir a curatela. É claro que, depois nós vamos falar do contrato nas ILPIs,
aí é uma outra situação. Mas digamos que para a pessoa com deficiência que está abrigada e a entidade exige a curatela, isso não é possível. Se ela percebe que está havendo dificuldade ou impossibilidade de manifestação de vontade, ela tem que comunicar os familiares para que assim procedam, mas para o interesse da pessoa, né? Ou então comunicar o Ministério Público. A capacidade é presumida. Vamos ficar com essa frase assim bem marcada: a capacidade é presumida. Se a capacidade é presumida e há uma pessoa com deficiência que consegue expressar sua vontade, não é o caso de interditá-la, mas ela quer suprir a sua capacidade para resolver negócios. Ela pode optar pela novidade que é a tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada é um instrumento, é um termo assinado pela pessoa com deficiência que escolhe 2 apoiadores. E esses 2 apoiadores terão um prazo, essa tomada de decisão apoiada, um objeto e uma prestação de contas. Por exemplo, eu, Rosana, estou com uma incapacidade, digamos, estou com Parkinson no começo. Consigo manifestar a minha vontade. Moro numa casa grande e tenho um carro. Mas então eu acho que porque eu tive esse diagnóstico de Parkinson, eu quero morar num apartamento pequenininho e me desfazer da casa grande, do carro, para fazer frente, digamos, às minhas despesas de saúde. Eu posso eleger 2 apoiadores de minha confiança que vão providenciar essas vendas, compra e venda, né? A venda da casa e do carro e do apartamento pequenininho, e vão prestar contas. E isso tudo é homologado pelo juízo. Também ela pode ser, a tomada de decisão apoiada, utilizada pela pessoa, suponhamos, com surdez, com deficiência auditiva. Porque para essa pessoa com deficiência auditiva é melhor, essa é uma decisão da pessoa, é melhor que alguém administre os meus interesses econômicos. Para um idoso, bastante idoso, que não quer se incomodar, que não quer estar vinculado a negócios, manifesta sua vontade, mas quer se utilizar da tomada, também pode. Então, é um benefício, um instituto muito importante para interesses exclusivamente patrimoniais. Qual a diferença? Alguém deve estar se perguntando. Qual a diferença entre a tomada de decisão apoiada e a procuração? Alguém pensou nisso? A procuração é a pessoa outorga para outra para resolver com amplos poderes ou com objeto delimitado, mas ninguém fiscaliza. Ao contrário, a tomada de decisão apoiada é a prestação de contas perante o juízo com intervenção do Ministério Público. Então, oferece muito mais segurança, né? Muito mais controle e segurança. Da autocuratela e curatela compartilhada já falamos, poderíamos ir adiante. Aí é sempre a pergunta: quais são as responsabilidades de um curador? Em primeiro lugar, hoje em dia é nomeado o curador que melhor resguarde os interesses do curatelado. Então, hoje a sentença que
que nomeia um curador, ela é muito mais trabalhosa e muito mais exaustiva, porque ela terá que justificar que determinada pessoa corresponde ao melhor interesse do curatelado. Há uma responsabilidade patrimonial do curador que deve prestar contas anualmente. E também tem a figura do curador-cuidador. No artigo 758 do Código de Processo Civil, que diz que o curador deverá buscar um tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito. Está com uma redação antiga ainda, mas há essa figura do curador-cuidador. Isso te choca um pouco contra os princípios. A lei, ela oscila entre exclusivamente interesses patrimoniais para também um caráter de cuidado, de solidariedade. Mas o cuidador também deverá buscar esse tratamento e apoio adequados para o seu curatelado. O curador, embora também somente exerça na questão patrimonial o seu encargo, mas lá no artigo 11 da Lei Brasileira de Inclusão, ele vem falando que a pessoa não pode ser obrigada a se submeter à intervenção cirúrgica, clínica ou cirúrgica, ou tratamento e institucionalização forçada. Obrigada. Mas no parágrafo único, ela vem falando do consentimento da pessoa com deficiência, ela pode ser suprida. E será suprida por quem? Pelo curador. Por exemplo, se a pessoa com deficiência está se recusando a fazer uma intervenção cirúrgica, e aquela intervenção cirúrgica pode salvar-lhe a vida, o curador pode ser chamado a suprir aquela vontade. Tá? Então, tem as questões patrimoniais, mas tem também essa questão de cuidado. Adiante, por favor. Então, lá a tomada de decisão apoiada, nós já falamos como que ela se dá. Ela está bem descrita na Lei Brasileira de Inclusão e eu sugiro que vocês façam a leitura da lei. É muito interessante, é muito esclarecedora. Adiante. A tomada de decisão apoiada para o idoso. Então, para o idoso com alguma deficiência, alguma limitação, alguma doença, ele pode a qualquer tempo lançar mão da TDA, tomada de decisão apoiada, mas também pode a qualquer tempo solicitar o término desse acordo em processo de decisão apoiada. Então veja que supre a capacidade da pessoa, dando a ela uma liberdade também. Também pode ocorrer procedimentos sucessivamente. Por exemplo, eu, Rosana, que tive aquele diagnóstico de Parkinson, eu fiz a tomada de decisão apoiada para 2 apoiadores venderem a minha casa e meu carro para comprar um apartamento pequeno. Mas eu sei que mais tarde a doença vai se agravar muito. Então, eu busco a autocuratela. Eu quero que uma determinada pessoa mais tarde seja meu curador. É uma espécie de diretiva antecipada de vontade, designando um representante. A TDA, nós já falamos, é diferente da procuração, porque ela dá confere maior responsabilidade aos apoiadores e à fiscalização judicial e pelo Ministério Público. Enquanto a procuração, eu não gosto, acho muito vago, muito inseguro, realmente eu sempre que posso desaconselho a procuração. Bem, mas daí nós vamos falar do seguinte, para o idoso, há a questão da institucionalização em entidades de longa permanência, nas ILPIs. E uma ILPI, para ser regular, ela, como diz lá o Estatuto do Idoso, ela precisa firmar contrato com o usuário. Se ela for incapaz, ou seja,
curatelada, é o representante legal dela que vai assinar. E quem é o representante legal? O curador. Nisto, há muitas dúvidas. Vem lá o artigo 50 do Estatuto do Idoso. Obrigação da ILPI, celebrar contrato por escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, obrigações da entidade, prestações do contrato, preço, etc. Há muita dúvida e há muitas situações irregulares no seguinte sentido: o filho chega na entidade e diz o seguinte: meu pai não pode assinar, eu vou assinar por ele. Isto não pode acontecer, é uma irregularidade, porque somente assinará pelo idoso se tiver a curatela, a tomada de decisão apoiada ou uma procuração. Então, lembremos que a lei preserva a capacidade em primeiro lugar. Adiante. O contrato irregular, ou seja, aquele que o pai foi levado pelo filho, o filho assinou pelo pai, o pai não é curatelado, não tem TDA e não tem procuração. É uma infração administrativa prevista no Estatuto do Idoso. Está lá no artigo 56 do Estatuto do Idoso. Adiante. Também consta lá no artigo 63 do Estatuto do Idoso situações de apuração administrativa de infração às normas de proteção ao idoso. Tudo isso estou narrando para demonstrar a seriedade dessa situação. Adiante. Nós temos que diferenciar as deficiências de impedimentos e de doenças. Há algumas deficiências que são aquelas de duração, como conceitua o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz o seguinte: considera-se, no artigo 2º da LBI ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Isto é diferente de doença. Doença pode ser curada. A deficiência está ligada aos impedimentos, de longo prazo. É diferente também a deficiência mental ou intelectual do transtorno mental. O transtorno mental tem a política própria de saúde mental em lei própria, E a principal diferença entre a deficiência mental e a doença mental é que na deficiência mental há uma limitação no desenvolvimento das funções necessárias para compreender e interagir com o meio. Está escrito errado lá. Enquanto na doença mental essas funções existem, mas ficam comprometidas pelos fenômenos psíquicos aumentados ou anormais. Adiante. Acho que encerramos. Bem, então aqui eu vou comentar alguns pontos trazidos rapidamente, muito rapidamente mesmo, tenho 3 minutos, para dizer, aqui responder a algumas questões que a SEDES me passou, Todo acolhido precisa ser interditado judicialmente? Por tudo que falamos aqui, não, certo? A capacidade é presumida. O que fazer quando a instituição de acolhimento exige a curatela? Ela não pode exigir a curatela. O que ela não pode fazer é
aceitar que outrem que não representante legalmente constituído assine contrato e decida pela pessoa. Ela não pode exigir. O que ela pode é orientar a família a buscar o recurso. Como solicitar revisão de interdição? A revisão da curatela, a gente viu que ela é excepcional e temporária. Portanto, ela deve ser frequentemente revista. E quando cessam os motivos daquela moléstia, daquela limitação, isto deve ser comunicado ao juízo para fazer o levantamento da curatela. Retira-se a curatela. Mas, quando não é tomada esta providência, pode comunicar o promotor de justiça, enfim, há formas de comunicar, de provocar o levantamento dessa curatela. Mas, como a prestação de contas do curador deve ser anual, nós consideramos oportuno que na prestação de contas sempre se perquira, sempre se indague, se permanecem as mesmas condições do início do processo, lá quando do pedido da curatela, tá? Como se posicionar quando obrigam um técnico, tanto da instituição como de outro equipamento da rede, a assumir uma ou mais curatelas? Bom, como nós vimos lá no início, o juiz determina a curatela no melhor interesse da pessoa. Evidentemente, quando alguém está sendo obrigado a exercer a função, isto não se dá no melhor interesse da pessoa, não é? Então, ninguém é obrigado a aceitar este encargo, não é? Não há essa obrigação. É claro que há indicativos. Às vezes, é um dever moral que se exerce. Um dever a bem da sociedade, ou de caráter humanitário. Mas não há possibilidade de obrigar alguém a fazer isso, né? Porque sempre a curatela deve ser... Olha, lá no artigo 1772 do Código Civil, para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade, as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa. Então, e isso sempre antes de dar a sentença, o juiz tem que ser ouvido por equipe multidisciplinar, que também indicará quais as saídas. Vejam, vamos lembrar que aquele critério exclusivamente médico caiu. Isso não existe mais, só o critério médico. Hoje é uma soma de saberes, tá? A responsabilidade do curador, prestação de contas, para quem que se faz a prestação de contas, para o juízo numa periodicidade a cada ano. Como garantir que os 30% que o idoso tem direito seja destinado para ele? Como proceder caso isso não aconteça? Deve comunicar o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, o promotor de justiça, enfim, da forma que entender melhor, mas é ilegal a utilização do percentual superior a 70%, tá? Ilegal. Como proceder com os recursos dos benefícios em caso de PCDs institucionalizados? Segue a mesma orientação dos idosos, 70% para instituição e 30% para PCD? Não. Lastimavelmente, a lei não prevê a mesma proteção para as PCDs. Isso é lastimável. Tem que ser ratificado pelo Conselho de Direitos da PCD? Não. Como proceder onde não tem esse conselho? Bem, em geral, onde não tem conselho da pessoa com deficiência, procure o seu promotor de justiça para que ele haja no sentido de ser instalado o Conselho Municipal. Enquanto isso não é feito, acredito que o Conselho Municipal de Assistência Social pode ser uma boa ferramenta.
Como proceder quando não há concordância da equipe técnica ao recomendado pelo Ministério Público no encaminhamento de algumas situações? O que eu estou percebendo aqui é uma discordância da equipe técnica quanto ao entendimento do promotor de justiça. Em primeiro lugar, converse com o promotor de justiça. Isso tem que ficar claro. Não, o que o senhor está pretendendo, a equipe técnica não acha adequado. Isso tem que ser claro e documentado, né? E se acaso o Ministério Público insistir equivocadamente nisso, há mecanismos de controle da atuação ministerial, como a ouvidoria do Ministério Público, a corregedoria do Ministério Público, a possibilidade. Mas muitas vezes o promotor está agindo invariavelmente para acertar e pode não estar tendo o alcance do que a equipe técnica está querendo explicitar. Então, nada que uma boa conversa não possa resolver, né? E se não resolver, existem essas formas de controle. Qual a orientação do Ministério Público quanto a idosos e PCDs com transtornos mentais e que necessitam de acolhimento, principalmente quanto aos idosos que têm alterações comportamentais devido ao processo de envelhecimento? Não há como criar espaços específicos para eles, pois propagaremos o higienismo e a violação de direitos. Bem, o acolhimento da pessoa com deficiência, vamos desmembrar. Para a pessoa com deficiência, há aquela previsão do Estatuto de que o acolhimento é excepcional. Deve sempre se primar pela plena convivência familiar e comunitária. Mas se ela estiver abrigada, se for indicado o abrigamento, ou seja, sempre avaliando da possibilidade de reinserção familiar e comunitária. Para idosos com alterações comportamentais em decorrência do envelhecimento, veja, o que a lei proíbe é a permanência de pessoas doentes numa ILPI, cuja doença requer tratamento médico e de enfermagem intensivos, de forma que coloque em risco a pessoa ou outro usuário. Então, como proceder? Sempre que há uma dúvida, quem define é o médico. Diz, não, este idoso está com um transtorno, mas está com um transtorno que não exige que ele esteja numa instituição apropriada para quem tem transtorno. É um transtorno que pode vir com a idade, o medicado estará bem, ele não oferece risco nem para ele nem para outro. Então está tudo bem, é o critério médico. Mas nós já tivemos o enfrentamento de situações dramáticas, de pessoas com bateram, agrediram os idosos, que houve violência sexual, que situações dramáticas e também doenças infectocontagiosas que expuseram uma quantidade grande de pessoas a risco, né? Então, o que a lei proíbe é a permanência de pessoa com transtorno, cujo transtorno ou cuja doença coloque em risco ele mesmo e os outros. Eu acho que eu respondi, certo? Então, não se trata de higienismo, mas de proteção, de segurança e de garantia de direito, nesse aspecto que eu falei. Tá? Como o meu tempo encerrou, e eu acho que eu passei aqui 7 minutos, meu Deus. Agora, desculpe por ter passado o tempo, eu estou disponível para perguntas. Nós agradecemos, né, pela explanação, doutora Rosana, acho que foi bem esclarecedora e talvez tenha trazido até bastante novidades para algumas pessoas aí, né? Nós vamos passar então agora para algumas perguntas, tanto para as pessoas que estão aqui na videoconferência, também nos escritórios, né? Temos acho que algumas perguntas aqui também pelo chat do webcast, e eu só esqueci de falar no início que essa videoaula está sendo gravada.
e depois ela vai ficar disponível na página da nossa secretaria, né? Agradeço a doutora Rosana também por permitir nessa gravação, até porque muitas pessoas gostariam e não puderam, né, assistir. Então, depois tem um link na nossa secretaria que se chama Vídeos, vai ficar disponível lá, mas também a gente encaminha pelos escritórios regionais também qual vai ser o link que vai estar disponível, tá? Então, não sei se as meninas daqui, alguém teria alguma pergunta dos presentes que estão aqui? Eu tenho uma dúvida. Andréia, isso, faz favor, ali no microfone. Então, com relação ao laudo, né, para a interdição do idoso, geralmente, até quando a gente encaminha para advogado, ela pede o médico. A minha pergunta é assim, tem que ser do médico cai e entra a multidisciplinar ou fica a do médico também? Vamos lá. Bem, para ajuizamento da ação, para você entrar com a petição inicial, você precisa ter um início de prova. Né? Então, em geral, os advogados precisam mesmo de um atestado, de alguma coisa nesse sentido, para indicar a viabilidade do pedido. Mas no processo que vai se instaurar, é preciso que se constitua a equipe multidisciplinar. Tá? Então, é diferente, por exemplo, de um documento que você faz a petição, junta documento, certidão de nascimento, junta um atestado, leva ao juízo. Aí começa o processo de curatela. Tá? E aí é que se instaura a equipe multidisciplinar. Obrigada. E agora me surgiu mais uma dúvida. Essa equipe multidisciplinar daí é dos serviços da rede pública ou é do próprio Ministério Público, do Judiciário? Não é do Ministério Público. Nós estamos, alguns estados estão se organizando para constituir o Poder Judiciário está se organizando para constituir as suas equipes, né? Isso ainda não está disponível, então ainda aqui no Paraná nós temos que nos valer da rede, né? Dependendo da comarca também, porque tem comarcas que, por serem maiores, têm uma estrutura maior. Mais alguma pergunta aqui? Doutora, quem é que está fiscalizando se essa lei está sendo cumprida pelas ILPI? Porque nós temos a questão, quando falo ILPI, mas nós temos as casas que elas dizem empresa, que elas não são inscritas nos conselhos e elas não permitem até que o Conselho do Idoso e do CMAS fiscalizam, entendeu? Quem é que está acompanhando, quem está fiscalizando se essa lei está sendo cumprida? Pelo Estatuto do Idoso, são fiscais das ILPIs, o Conselho Municipal, a Vigilância Sanitária e o Ministério Público, entre outros, mas esses são os principais atores. Se uma entidade está impedindo a visitação, isso é até criminoso. Isso tem que ser levado ao conhecimento do Ministério Público, porque tem algumas entidades, o Ministério Público tem que anualmente fazer a visita nas instituições, na comarca, mas se algumas instituições são clandestinas e nós não temos conhecimento, isso tem que ser levado ao conhecimento do Conselho Municipal, do Ministério Público e da Vigilância Sanitária. São os três que podem fiscalizar. Porque é o seguinte, por exemplo, eu tenho acompanhado a Casa do Idoso, em que, por exemplo, tem uma mensalidade de 9 mil para frente. Ela não permite que a gente fiscalize. Então, como que a gente vai fazer? Encaminha para a promotora? Essa é uma pergunta. Sem dúvida nenhuma. Se não permite, essa é uma atitude criminosa. Eu acho que eu estou entendendo porque, assim, independente se a instituição ela é uma organização da sociedade civil ou ela é particular, ela deve ser fiscalizada, né? De qualquer forma, ela tem que ser fiscalizada. Porque está atendendo idoso, está atendendo pessoa com deficiência, né? Fiscalizada tanto quanto. Pode ser aquela que cobra R$100 ou 30 mil, não interessa. Ela será fiscalizada. Mais alguém daqui? Eu acho que eu vou abrir para os escritórios, né?
Alguém dos escritórios tem alguma pergunta? Eu poderia pedir um intervalinho de meio minuto, por Pode, favor? Lógico. Eu estou com uma emergência aqui no celular. Que eu tenho... Não tem problema. É uma emergência, sim, que eu tenho que resolver. Tá. Eu volto, enquanto isso se organiza. Beleza. Então, pessoal, se vocês já quiserem, a doutora Rosana teve que sair para atender uma emergência, ela já retorna. Se vocês quiserem fazer as perguntas, se algum escritório tem, nós anotamos aqui e ela já pode responder na sequência. Alguém tem alguma pergunta? Irati, Larissa. Pode falar. Irati, o Luiz, coordenador da residência, tem uma pergunta. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. Que bom te ver aí. Obrigado, estou voltando hoje. Que bom. Larissa, eu queria que a doutora explicasse para a gente se há necessidade da representação de um advogado para entrar com a revisão de curatela ou se o próprio curador pode fazer esse pedido de revisão direto ao Ministério Público. Depende muito de como iniciou essa curatela. Se foi o Ministério Público que ajuizou, e o Ministério Público somente ajuiza a ação que define os termos da curatela, quando não existem os parentes ou eles não tomam de forma nenhuma a iniciativa. Se foi o Ministério Público que ajuizou, sim, ele fará a revisão. Mas se isso foi intentado por advogado, será revisto, a iniciativa da revisão para levantamento da curatela será feita pelo advogado. Mais algum escritório? Eu só queria falar uma coisa aqui da pergunta anterior. Em casos de pessoas carentes, também tem a Defensoria Pública, que para os familiares carentes de recursos econômicos, tem a Defensoria Pública que pode ajuizar as curatelas. Eu entendo que o Luiz fez essa pergunta, doutora, porque não só lá nas residências inclusivas de Irati, mas em outras instituições, temos pessoas há muito tempo institucionalizadas, né, alguns mais de 20 anos, e que são curatelados, né, e a gente vê que não tem necessidade de ser interditado, sim. Né? Então, só que às vezes a gente não tem mais esse processo. Mas tem no juízo. No juízo tem. Então, no cartório civil tem tá. lá, arquivado. Então, qualquer coisa procura no cartório civil, né, que deve ou ter procura lá. o promotor também, que ele busca informação, tá? Beleza, obrigada. Curitiba, então, que tem uma pergunta? Primeiro, a gente queria saber se os slides vão estar disponíveis para nós. Sim, nós vamos encaminhar os slides, a gente pode encaminhar a apresentação por e-mail já, e depois, como eu falei, também vai estar disponível a gravação de toda a videoconferência nos vídeos da Secretaria. Mas assim que amanhã a gente já pode estar passando por e-mail para vocês todos os slides, a apresentação da doutora Rosana. Larissa, Irati, pode falar. A nossa sugestão é que aproveitasse já todo esse material e já aproveitasse e encaminhasse para as promotorias. Assim já nivelava todas as pessoas, todos os entes envolvidos. Uma atividade do MP. A doutora Rosana está falando aqui que, como não é uma atividade do Ministério Público, na verdade ela veio contribuir com uma atividade nossa aqui, né? Dos órgãos públicos aqui do Executivo, né? Então nós, claro, podemos disponibilizar para toda a população, né? Fica disponível na página da Secretaria, qualquer um pode acessar. Mas aí, no caso do Ministério Público, eles vão acessar, né, as promotorias, digamos, né, das comarcas, vão acessar se eles tiverem interesse ou quiserem. O que pode acontecer é que quando vocês forem tentar negociar algo, né, na promotoria de referência aí de vocês, de repente falar, olha, mas, né, nós vimos na apresentação, ou na lei tal, né, e fazer essa referência. Acho que isso, né, como está no público, né? Eu quero informar, a doutora Rosana vai falar também que nós, no Ministério Público, temos um informativo nosso, um informativo eletrônico, e que nós lá colocamos os links de interesses. Então, essa notícia desse evento, com o link para a página da sede, poderá ficar disponível e eles poderão acessar. Mais algum escritório? Tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta.
Curitiba. Vai lá, Bruno. Ficou nebuloso para mim o que é autocuratela. Será que tem como esmiuçar um pouquinho mais? Pode sim. É o seguinte, é quando a própria pessoa pede a sua curatela. Então, eu estou com uma doença que está sobremaneira prejudicando a minha capacidade. Eu posso me antecipar, eu tenho legitimidade para pedir a minha curatela. Isso antes não era previsto na lei, hoje é previsto, né? E também eu posso definir o curador, o que é muito mais protetivo, né? Quando eu progredir nesta doença e não tiver nem capacidade de decidir quem será meu curador. Então, é uma possibilidade de autoproteção, vamos considerar assim, né? Será que eu fui clara? Entendi, sim. Muito obrigado. Vamos passar aqui para uma pergunta que tem na webcast, depois a gente volta para os escritórios, tá? Doutora Rosana, eu vou apresentar aqui a questão que foi trazida pela Vanessa, que é da Proteção Social Especial de Presidente Castelo Branco. Bem, ela relata um caso que eles estão acompanhando de uma idosa que tem transtorno de acumulação compulsiva de animais. E pelo que ela relata, essa idosa ela tem condição de tomar as decisões da sua própria vida, porém ela está colocando a si mesma e as outras pessoas ao redor em risco, né? Uma condição de saúde pública, né? Que está sendo prejudicada ali naquela região. E a idosa ela não aceita a retirada compulsória dos animais e o Ministério Público então sugeriu uma interdição. E a questão dela seria então essa, né? Se apesar dessa idosa ela ter consciência sobre as suas ações e poder decidir sobre si mesma, se é possível fazer a interdição ela estando colocando em risco a si mesma e as outras pessoas da comunidade. Veja, eu estou estudando bastante essa situação e pretendo escrever um artigo em conjunto com médicos, de preferência geriatra, com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Nós precisamos aclarar um pouco isso. Nós temos bastante essa situação e também o promotor do meio ambiente de Curitiba veio conversar comigo porque também eles estão enfrentando muito essa situação, que alguns animaizinhos também ficam padecendo. Então também é uma questão de meio ambiente, há uma questão sanitária, né? Porque expõe em risco a saúde e até a vida de vizinhos, da comunidade, enfim. O que, pelo que eu estudei até agora e o que está descrito, é que essa acumulação compulsiva tem um transtorno mental instalado, né? Muitas vezes há esse transtorno, mas há capacidade de expressão de vontade. Então não chega nas raias da curatela, né? Porque a pessoa exprime sua vontade com clareza, com competência, enfim. O que é muito necessário, e isso nós escrevemos num parecer, e eu não sei se não é deste lugar de Presidente Castelo Branco. Eu acredito até que o promotor nos consultou e nós escrevemos. O que não foi feito até agora, que é indispensável, é a aproximação de psiquiatra e psicólogo. Porque é esse pessoal, exclusivamente esse pessoal, que vai nos dizer o grau de comprometimento e a não adesão a tratamento ou adesão a tratamento. Se aderiu a tratamento, resolve-se a questão sanitária pelos meios sanitários. Porque daí nós já temos situações de idosos em que foi tomada a medida sanitária com ordem judicial para tirar todos os lixos e cacarecos e amontoados de objetos e a pessoa depois acumulou tudo de novo, né? E não aderiu ao tratamento, né?
uma pessoa que aparentemente era lúcida, ela estava conversando, mas tem um transtorno. Eu não acredito que a melhor forma de resolver seja a curatela, enquanto há possibilidade de expressão da vontade. Eu acho que há necessidade de uma intervenção médica nisso. Agora, tem idosos que recusam terminantemente a aproximação médica, de psiquiatra, de médico, de enfermeiro. Aí nós temos que entrar nas medidas protetivas do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso prevê lá determinação via judicial de tratamento, de abrigamento, ainda que temporário, que às vezes tem que abrigar para poder ter acesso à pessoa, né? Iniciar um tratamento, ou seja, uma intervenção qualquer, ter acesso à pessoa e começar a medicá-la para ver se resgata uma certa normalidade. Agora, quero dizer uma coisa, é uma situação artesanal, cada caso é um caso. Pode ser uma pessoa acumuladora que não seja idosa. E daí nós temos dificuldades grandes, daí nós vamos ter que partir para as medidas cautelares, são outros recursos que a lei nos dá. Mas nós precisamos de uma aproximação, ao menos uma aproximação do profissional da psiquiatria, da psicologia, que nos diga, sim, há um transtorno aí. Porque eu, como profissional do direito, eu não posso arriscar esse palpite. Acumulou, logo tem transtorno. Eu não posso, isso foge à minha atribuição. Eu preciso desse subsídio para analisar qual a melhor maneira de encaminhar. Então, caso a caso. Tem uma pergunta aqui da Rejane, fique à vontade, Rejane. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma complementação. Essa situação, na verdade, ela deveria procurar a rede, né? Tanto saúde, inicialmente, né? Porque desde o agente comunitário passando na casa, pode estabelecer vínculo com essa pessoa e aí, dali para frente, iniciar um atendimento e um acompanhamento. Nós temos aqui, como bem a doutora Rosana colocou, o acompanhamento da Promotoria do Meio Ambiente, né, com o estabelecimento com Curitiba de um protocolo para esse atendimento, mas realmente ele é intersetorial, sabe? Não é uma situação simples e necessita de monitoramento, né? Não é aquele trabalho que vai lá uma vez, fez e pronto. Tem que ter o acompanhamento da rede. Tá? E também, assim, mais do que a questão de se pensar em curatela, é pensar no atendimento e na necessidade que essa pessoa tem, né? E se ela necessitar de um internamento hospitalar, é uma internação involuntária, né? Que é pela necessidade. Mas aí a necessidade da rede toda, né? Somar os esforços para esclarecer qual é a situação da pessoa. Sim, obrigada. Obrigada. Então, voltamos para os escritórios. Vocês têm mais alguma pergunta? Alguém que está participando em algum escritório? Não? Então, tem tem pergunta. Vai lá, Carmen. Doutora, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho como é que fica a questão das famílias que conseguem essa curatela e a pessoa vai para uma instituição de acolhimento. Uhum. Como que fica a responsabilização e o acompanhamento pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, enfim, pelas vias de fato, dessa curatela dessa pessoa que está lá, que acaba sendo esquecida muitas vezes, né? E ele gerenciando os recursos financeiros dessa pessoa, e a pessoa lá na instituição, às vezes sem um acompanhamento, ou às vezes sob a tutela do Estado ou de um município que está custeando as despesas, mas o benefício dele, a aposentadoria ou mesmo o BPC ou qualquer outro benefício financeiro não fica para o bem dessa pessoa. O curador que utiliza o benefício da pessoa com deficiência do curatelado sem que seja exclusivamente no interesse do curatelado está cometendo um crime. Então, o curador tem que prestar contas anualmente, e se não o fizer, isso tem que ser levado ao conhecimento do Ministério Público. O Estado está subsidiando o Estado de forma genérica, né?
está subsidiando 2 vezes uma pessoa, né? Com desvio de recursos do curador. Então, isto é criminoso, isso requer uma intervenção e uma substituição de curador. Tá? E uma reparação pelo curador daquilo que ele deixou de destinar para o curatelato. Isso é bastante sério. Mais alguém? Pri. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito dessa, no ato da prestação de contas do curador, quando ele é questionado se a condição da pessoa permanece. Essa questão, ela é sanada de forma declaratória do curador, com a apresentação ou não, né, de algum atestado médico, porque até então a gente só trabalhava com o CID, né? Ou se já existe alguma experiência, não sei, pode ser Brasil ou Paraná, que essa pessoa possa ser ouvida, ou então uma outra equipe de fora, porque a gente sabe que muitas vezes as equipes estão institucionalizadas tão igual, né, aos abrigados, né? Então, existe alguma experiência, assim, para a gente poder, até mesmo para ter esse cuidado dessa revisão mesmo, né? Porque nós temos muitos casos que o Estado acompanha e agora a gente vem fomentando as equipes, né, as instituições, que a gente sabe que existem algumas questões que vai para além, né, da institucional, e a gente está tentando fomentar para que a gente revise alguns processos, né? Sim. Então, eu gostaria de saber se tem alguma experiência nesse sentido. Sim, o que nós temos como primordial é que toda a sentença que institui a curatela, ela seja detalhada a ponto de marcar o prazo de revisão, sabe? De que ela também diga como e quando será feita a revisão das condições. Quando isso não é feito e há interdições muito antigas, sempre que há a dúvida da permanência da capacidade plena ou não, sempre que há dúvida sobre a modificação na capacidade da pessoa, isso pode ser comunicado ao juiz, ao Ministério Público para tomar iniciativa, para provocar o curador, né? Para pedir uma outra equipe, uma outra forma de abordagem. Por exemplo, há situações em que não há necessidade da intervenção do serviço social. Digamos, é uma pessoa que não está abrangida do que seria uma prestação de serviço social, mas precisa de psicólogo, de psiquiatra, ou seja lá o que for, outra. Quer dizer, em cada processo se formará uma equipe conforme as necessidades para fazer aquilo que a lei diz, atender o melhor interesse do curatelato. Nós estamos numa fase agora que nós estamos pegando interdições muito antigas, em que bastava o atestado do médico lá, né? Uma perícia simples de linhas apenas, que dizia que não, era pessoa com deficiência e acabou. Nós estamos nessa transição para um novo modelo. Então, sempre que surge uma dúvida, isso pode ser comunicado até mesmo por e-mail para o Ministério Público. Sabe? Por exemplo, a equipe detectou que há uma pessoa lá que precisa ser avaliada por um psiquiatra e por um psicólogo ou por um assistente social porque há conflito familiar ou seja lá o que for. Há a possibilidade de indicação disso. São tantas as possibilidades que podem surgir que é impossível dar uma resposta só. Então, eu prefiro dizer que a questão é artesanal, individual. Mas o principal é o seguinte: na dúvida, procure o promotor de justiça do caso, da comarca. Procure o juízo, o cartório em que se processou aquela curatela, né?
Então, infelizmente, eu queria ter uma resposta só, mas é impossível diante da diversidade de problemas, de doenças, de famílias. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, com certeza. Eu acho que não só a pergunta, não é uma resposta que buscamos hoje. Eu acho que é essa provocação mesmo, doutora. Sim. Que eu acho que nós, enquanto equipe, durante anos e anos, né, carregamos essa ideia de que uma vez curatelado, interditado, nunca mais. Né? Então, com essa revisão da lei, isso foi um ganho muito grande, ainda mais a gente que milita na área da pessoa com deficiência, da pessoa com transtorno mental, que a gente vê possibilidades para que essa pessoa ganhe, conquiste autonomia. Aquilo que está previsto em lei, que o curador, né, ele precisa fomentar ações, né, para que ele desenvolva essa autonomia. Isso é extremamente esquecido, não existe. Né? A gente vê em muitos casos que realmente não existe. Mas quando vocês detectam isso, levem a conhecimento. Não, sim. Então, esse movimento que... Vocês são fundamentais para isso. E com a lei, né, agora da Lei Brasileira de Inclusão, isso é algo que a gente está, né, nesse momento agora, fomentando e já há algum tempo desenvolvendo diversas ações, capacitação, para que realmente a gente consiga ter desenvolver, né, esse tipo de ação, né? Mas muito obrigada. Mais alguém aqui no escritório? Irati. Vai novamente. Eu sei que a doutora já falou bastante de afinar a conversa com o Ministério Público, mas eu queria só tirar mais uma dúvida de algo que surgiu aqui de um caso nosso. A respeito da mudança de curatela, doutora. Para pedir mudança de curatela, também há necessidade da representação de advogado ou o curador pode fazer esse pedido? Porque são os casos de transferências de uma instituição para outra, né? Que a gente precisa fazer a mudança de curatela dos dirigentes das instituições. E nos foi orientado a necessidade de um advogado, que as instituições não têm, né? Desculpe, eu não estou entendendo. Como é que mudar de instituição? Eu não estou entendendo isso. Podia explicar? Por exemplo, nós temos o caso aqui de uma idosa, não é uma idosa, mas que está numa ILPI e que está sendo feita a transferência para as residências inclusivas. E aí nós precisamos fazer a mudança da curatela, né, do presidente da instituição para o coordenador da instituição residência inclusiva. E a promotoria orientou que fosse necessário a entrada de um advogado fazendo esse pedido de curatela, de mudança de curatela, né? E até então nós fazíamos, o próprio curador ia lá e fazia a mudança de curatela, né? Veja, precisaria de mais detalhes disso. A curatela foi ajuizada por advogado ou pelo Ministério Público? A instituição ainda não tem acesso ao processo, né, para saber. Então a gente não tem como responder isso. Mas seria a mesma lógica do Ministério Público e do advogado que você passou, hein? Veja o seguinte, eu não posso contestar aqui a orientação dada pela promotora de justiça por não conhecer o fato, então o feito. Então, teríamos que ver se a curatela foi ajuizada por advogado ou pela Defensoria Pública, porque há duas formas. Quando se fala advogado, pode ser o advogado de graça, que é a Defensoria Pública, ou advogado pago, né? A mudança de curador pode se dar pela Defensoria Pública, pelo advogado particular ou pelo Ministério Público quando ele requereu a curatela lá atrás. Então teria que esclarecer melhor essa situação para melhor responder a você. Beleza, muito obrigado, doutora. A gente tem um problema porque nós não temos defensoria pública, né? Então fica um pouco difícil. Então, o que você pode fazer é o seguinte, é escrever para o Centro de Apoio que eu coordeno, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Se você entrar no site do Ministério Público, aí tem lá, conheça a instituição. Então, tem vários setores do Ministério Público. Tem centros de apoio. Então, daí tem o Centro de Apoio da Pessoa com Deficiência e do Idoso. E você pode, por e-mail, fazer a consulta, dando maiores detalhes, e a gente responde você. Tá?
Vou só complementar que, como eu conheço a pessoa que está sendo transferida, eu acho que, inclusive, vocês já podem pedir que ela não precisa mais ser interditada. Na minha opinião, essa pessoa não tem necessidade de ser interditada. Seria um levantamento de curatela? Um levantamento de curatela, né? É a minha opinião, mas talvez, não sei se talvez seria primeiro fazer a transferência e depois pedir, o seguinte, né? Se é um caso de levantamento de curatela, nós, da área jurídica, nós não temos esse alcance que vocês têm. Nós não temos. Então, você está notando que tem uma pessoa que não apresenta mais essa situação que existia lá no começo. Nós precisamos, às vezes, para tomar a atitude certa, que alguém leve conhecimento da gente isso. Entendeu? Nós temos que somar saberes para o bem comum. Mas não presumir que o outro sabe, porque não sabe mesmo. Entende? Nós não sabemos. Tá? É que o que acontece muito, doutora Rosana, é que essas pessoas que estão, como eu falei, institucionalizadas há muito tempo, mesmo quando vai, às vezes, né, para uma outra instituição, acaba se exigindo que tenha um outro curador, que o dirigente assuma a curatela. Isso, mas às vezes não é caso de não é, justamente. Porque a lei mudou. Uhum, isso mesmo. Né? Então tem que levantar aquela curatela. Né? Agora, tem que se ver o seguinte... Levantou a curatela, tá? Não tem mais curador. Só que daí tem que se procurar ver como que será administrado o interesse econômico daquela pessoa. Quem que vai receber, a pessoa pode ir lá receber no banco o seu benefício e pagar a instituição, ou comprar roupa, ou comprar comida. Quer dizer, tem que se fazer a análise disso para não levantar a curatela e deixá-la completamente desprotegida. Doutora, nesse caso, daí entraria o TDA? Entraria se ela concordar. Se ela concordar. Porque é um ato de vontade da pessoa. Tá. Mas nós trabalhamos muito com esses casos um pouco mais, umas deficiências, um grau, né, mais elevado, às vezes o idoso que realmente já está, né, numa fase da vida que não consegue responder tão firmemente aquilo que ele quer, né, ou então está um pouco confuso devido à situação de violência. Até é uma curiosidade minha, porque toda vez que a gente faz todos esses procedimentos para acolhimento, vem essa questão, vamos interditar, vamos curatelar para ele poder entrar na instituição, né? Eu acho que nós, enquanto da política da assistência, que acompanhamos esse caso e fazemos esses encaminhamentos, deveríamos nos aproximar mais dessa possibilidade do TDA, para a gente evitar ou então aproveitar o máximo dessa pessoa, né, para que ela consiga responder até o tempo máximo que ela puder. Exatamente. Né? Mas assim, se o TDA, a pessoa muitas vezes, que nem ela vai para a instituição sem família, ou então até no processo de revisão dos nossos que estão há muito tempo, né, longe de suas famílias, a gente tem umas que a gente nem encontra, ela tem aquela expressão de carinho, às vezes, muitas vezes de afinidade, né? Que nem, eu estou aqui com ela, eu quero ela, porque ela cuida bem de mim. A gente consegue fazer, né, enquanto instituição, agora eu vou entrar no papel da instituição, né? Indicar, né, no caso, digamos, afeição, né, dessa pessoa, para que ela seja Não, quem indica é a pessoa. Então, a pessoa, mas assim, a gente sabe que existe algum limitante. Eu gosto dela, mas é porque ela cuida bem de mim, né? Então, assim, isso é contestado ou não, ou pode ser tomada a decisão. Ela escolheu essa pessoa porque ela gosta dela. São duas pessoas. Isso, são duas pessoas, né? Ela pode escolher livremente. Livremente, sem... não existe critério para a gente decidir essa pessoa para ela fazer a escolha, porque a capacidade se presume. Uhum. Então, respeita-se a vontade dela. Tá. Só que isto é levado a juízo, porque haverá um controle em juízo. Sim, sim. Uhum. Tá? Uhum. Agora, o que você está levantando é o seguinte, você está dizendo os nossos antigos e tal. Isso. É claro que a gente ainda está com um pensamento antigo. Sim. É uma cultura antiga ainda. Uhum. Ele acumula muito bichinho, interdita. Uhum. Ele é meio bobinho, interdita. Não, a lei mudou e a nossa cultura vai ter que mudar. Prática, o nosso pensamento vai ter que mudar.
né? Doutora, o idoso, por exemplo, 30% fica para ele, no caso. Ele está lá 8 meses, 10 meses, só que ele não compra um sabonete na pasta. Esse recurso, como é que a gente vai saber? Como que é acompanhado se esse idoso que está lá tem esse recurso? Tem hora que eu fico pensando. Bem, como a capacidade se presume, a gente deixa a critério dele. O que se pode fazer é orientar. Olha, abre uma poupança. Faça o depósito. Depende de quem que vai receber esse dinheiro. Quem é o procurador, ou quem é o apoiador, ou quem é o curador. Né? Depende de cada situação, de cada indivíduo. Se ele é curatelado, se não, se ele é independente, se ele tem um procurador ou um apoiador. Mais uma. Complementar, tem a ver com a sua pergunta, é que eu já fui em instituições de longa permanência para idosos, né? Que o 30% de cada idoso ficava num cofre, na sala da assistente social lá. Ela tinha separado tudo por pacotinho, né, com o nome. E o que eles iam querendo, eles iam lá, ela dava o dinheiro para eles, anotava, tinha um papel que ela anotava entrada e saída, né? E aí eles iam acompanhando quanto que eles tinham de dinheiro ainda, e eles, quero 10 reais para comprar cigarro, quero 10 reais, e ela ia dando, né? Só que, lógico, essa instituição não tem tantos idosos assim, porque essa assistente social sozinha não ia dar conta. O ideal é a poupança. Seria a poupança, né? E que alguns vão ter condições de ir lá e mexer sozinho nessa poupança, e outros vão precisar de um apoio mesmo, de alguém que os auxilie, né? E também já fui em outras instituições que eles davam ou levavam a pessoa, né, ao banco, ou davam, sei lá, 100 reais por semana, e daí ela ia administrando, fazia. Então vai depender também, acho que, da capacidade de cada um e da organização de cada instituição. O que eu percebo é que tem algumas instituições que a gente não consegue identificar que esse 30% está indo realmente para a pessoa. Né? Eu já fui em LPI também que não deixa as idosas saírem, né? E daí não conseguimos identificar que esse 30% está indo para elas, né? Eu falei que eu vou encher uma folha, doutora, aqui de denúncia. Enche a folha, enche a folha, porque nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que mudar essa realidade, sabe? Apostar na autonomia, o envelhecimento digno e com respeito, né? Como é que os meus 30% estão escondidos? Aonde? É uma indignidade. Então, se tiver que encher uma folha, enche a folha. Doutora, deixa eu... Queria fazer mais uma pergunta, né? Mais uma questão é o seguinte. O idoso, ele está lá na instituição. Aí, quando percebe-se o familiar que está responsável por ele, fez um empréstimo, e daí dentro do benefício do idoso é descontado o consignado do empréstimo que o idoso fez. Isso, como é que faz para poder combater? É crime? Não, eu sei, mas e combater? Porque é difícil combater o crime, porque a gente pode ser retalhado também, ou até que dá... Mas pode fazer denúncia anônima, vai? Né? Não, mas aí não tem graça. Se eu fizer uma denúncia, eu bato no peito e digo, está acontecendo isso, eu assumo e assino embaixo. Porque negócio de denúncia anônima, o que não pode é ficar em silêncio. Tem que levar conhecimento ou do Conselho Municipal, ou do 181, ou do Disque Direitos Humanos, o Disque 100, o Disque 12 é 0800 41... ou Disque Idoso, ou promotor de justiça, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, mas o que não pode é silenciar. Tá? Ok? Até porque é uma violência contra idoso, pode usar realmente o 181 mesmo, né? Doutora. Eu só estou trazendo porque acontece por aí, entendeu? Para poder a gente começar a questionar isso. Eu acho que vamos deixar a Lu perguntar, e tem mais alguém aqui, alguma pergunta? Senão, acho que a gente já vai... Do escritório tem? Porque daí nós já vamos, acho que ir para o encerramento também, né?
Então, Lu, vai lá. Bom que é a última, que eu acho que a minha foge um pouquinho, mas eu não queria perder a oportunidade. Uhum. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho das pessoas com deficiência que estão institucionalizadas há longo tempo, né, em entidades próprias para pessoas com deficiência e estão se tornando idosas lá. Uhum. Qual que é a posição do Ministério Público em relação a esse caso? Nós temos, já respondemos inclusive consulta de pessoa com deficiência menor de 60 anos, né, em LPI, e que às vezes a gente diz, ela está tão entrosada, está tão habituada, perdeu o contato familiar e tal, que será mais prejudicial a ela retirá-la, né? Então, análise caso a caso. Mas a pessoa com deficiência que está numa instituição para a pessoa com deficiência está se tornando idosa, tem que se avaliar, no caso concreto, o que é melhor para ela. Permanecer naquela instituição, desde que atenda às necessidades de um idoso, ou ir para uma LPI, né, naquele critério médico, desde que não necessite de enfermagem ou tratamento médico intensivo e que sua permanência lá não prejudique a ela ou a outra, né? Então, mais uma vez, é caso a caso, tá? É que nós temos pela política da assistência social, as residências inclusivas são até 59 anos, né? Só que daí a gente se questiona, mas a pessoa mora há 8 anos com as mesmas pessoas, né? E tem toda aquela vinculação, eles acabam formando uma família mesmo, né? Afetiva. E aí, com 60 vai ter que sair dali, né? É no melhor interesse da pessoa. Sempre. Sempre. E quando vem, assim, uma determinação judicial? Retira essa pessoa da casa imediatamente. O que é a determinação judicial que eu conheço na minha área é de retirada de pessoa com transtorno ou deficiência tão grave que coloque em risco a pessoa ou os demais. É isso que eu conheço. Nesse caso, por exemplo, da pessoa com 58 anos que está numa LPI, não poderia estar, mas está lá há 30 anos. E o médico diz, não há problema para ela e nem para os demais. Nós deixamos. Tá? Que é no melhor interesse dela. Tá? E o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz o seguinte, olha, gente, atenção. O Estatuto da Pessoa com Deficiência diz, aplica-se para a pessoa com deficiência a lei mais benéfica. Tá? Aplica-se a lei mais benéfica. Ok? Isso. Então, a Carmen quer fazer um encerramento? Então, acho que nós agradecemos, né, a presença de todos os que estão aqui conosco na sala de gestão aqui das sedes, todos que estão no escritório regional, né, o pessoal da webcast também. Agradecemos pela participação de todos, mas principalmente para a doutora Rosana, né, por ter trazido todos os esclarecimentos para nós. Eu acho que trouxe muitos esclarecimentos, muitas reflexões, né? E com certeza está interferindo nas nossas ações futuras aí, doutora Rosana. É isso que eu gosto, de ser útil, sabe? E se ficou alguma dúvida, se há necessidade de consulta, entra lá na página do Ministério Público e acha lá o CAOP. Eu não me lembro do e-mail. Entra lá na página, acha o e-mail do CAOP, pode me perguntar, tá bom? Obrigada pela atenção, boa sorte e bom trabalho a todos. Nós é que agradecemos, então, obrigada a todos e uma boa tarde. Até a próxima. Desculpe, eu vou ter que ir porque eu tenho uma emergência para resolver. Tá, então, eu não posso... Não tem problema, só que estão aqui me... tirando a paciência. Mas muito obrigada mesmo. Foi excelente. Que bom. Tá? Eu tô achando. Nós vamos mandar pro e-mail, depois o linkzinho. Ótimo. Link lá pra Aí eu divulgo também.